Olá! Hoje no Mundo Político, a disputa presidencial há 53 dias das eleições. As campanhas começam formalmente com a propaganda de rádio e TV na próxima terça-feira, dia 16. Mas o jogo eleitoral está adiantado. Os dois candidatos mais bem colocados na corrida, Lula na liderança, seguido de Jair Bolsonaro, se movimentam em busca de apoios e votos há meses. E agora intensificam as agendas. Sobre estratégias dos candidatos e a evolução da disputa, eu vou conversar com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, que é doutor em ciência política pela USP. Oi, Rafael, obrigada por atender o Mundo Político. Viviane, eu é que agradeço a oportunidade, é um prazer estar conversando com vocês do Mundo Político. Rafael, essa semana foram divulgadas novas pesquisas que mostram que Jair Bolsonaro galgou alguns pontinhos e Lula, ao contrário, recuou alguns pontos. Isso animou bastante os aliados de Bolsonaro, naturalmente. Como é que você interpreta o resultado do que apareceu até agora? Me parece natural, né, o crescimento de uma candidatura à reeleição em ano eleitoral. Quando a gente olha o histórico de eleições, a gente percebe que em ano eleitoral a imagem do governo melhora, independente da agenda, do ponto de partida e do ponto de chegada. O que a gente encontra é que a campanha formal, né, o debate político, ajuda a candidatura à reeleição. E ajuda por uma razão razoavelmente simples, né? A candidatura do governo, ela é muito particular, porque ela é a única candidatura que pode oferecer ao eleitor decisões concretas, né, por definição, já que os demais nomes são todos de oposição, com maior ou menor distância em relação ao governo. E esse poder de caneta se fez sentir mais uma vez em 2022. A gente viu recentemente o governo conseguiu aprovar uma emenda constitucional ficou conhecida como a PEC das bondades, né, com medidas importantes do ponto de vista de transferência de renda, por exemplo, o aumento do Auxílio Brasil, só para citar um dos temas que essa emenda toca, e a gente as pesquisas já começam a captar essa melhora. Além disso, né, quando a gente olha a eleição presidencial, em geral, ela traz duas forças muito competitivas, né? Apoiadores e opositores ao governo criam duas forças muito duais. Então, num certo sentido, é natural que exista esse crescimento. Inclusive, acho até que pode se acirrar ainda mais, o que torna a eleição de 2022 bastante interessante, porque qualquer menor movimento em termos de intenção de voto pode fazer a diferença, por exemplo, para a gente ter um cenário de primeiro ou segundo turno. O caráter plebiscitário também dá esse desenho, contribui Certamente, com esse desenho. Bastante, inclusive porque a eleição não em geral, é uma eleição, é um momento, né, de que o eleitorado vai se manifestar contrário ou favoravelmente ao governo, e aí esse caráter plebiscitário que você menciona, e para 2022 coloca dois candidatos que têm uma característica muito importante, né? Ou é presidente, no caso o presidente Bolsonaro, ou já foi presidente, né? E aí fazendo referência ao ex-presidente Lula, ou seja, são dois candidatos com uma taxa de conhecimento muito elevada junto ao eleitorado. Então, criticando ou apoiando, o grosso do eleitorado já tem uma opinião formada sobre esses candidatos, né? São dois nomes com já expressividade em termos nacionais, o que dificulta a vida de quem quer furar esse bloqueio Lula e Bolsonaro, o que nos antecipa uma eleição não só muito polarizada, e eu acho que a particularidade de 22 é também uma eleição muito radicalizada. Uhum. Agora, a pesquisa, ela, de alguma forma, ela já define, ou talvez o verbo não seja esse, mas sinaliza aí o segundo turno a essa questão, né? Porque Lula vinha trabalhando, a campanha do Lula vinha trabalhando para angariar apoio que representasse alguns pontinhos que poderiam levá-lo à vitória no primeiro turno ainda. E agora a gente
ver um resultado a se confirmar esses dados da pesquisa com outros institutos, a gente pode falar que a questão está sinalizando, a pesquisa está sinalizando mesmo para um segundo turno? Olha, Viviane, a rigor, as pesquisas ainda não apontam com clareza que cenário a gente teria se a eleição fosse hoje, né? As pesquisas têm alguma variação de margem de erro, né? Algumas dentro dessa margem já apontam a possibilidade de primeiro turno, outras com um pouco mais de força, né, para essa ideia de que a eleição, nesse momento, se realizada, encerraria no primeiro turno. Acho que a pesquisa da Datafolha talvez seja a que traga esse quadro de forma mais cristalina, mas a gente ainda tem uma variação importante em termos de cenário, né? A distância entre Lula e Bolsonaro tem uma variação não desprezível. E como eles ainda não simularam, pelo menos com alguns levantamentos mais sistemáticos, a real oferta de candidatos, né? Até então entrava muita gente na simulação que acabou não aparecendo, né? Teve candidato que não estava simulado e que teve a candidatura formalizada, então a gente ainda não pode, com rigor, né, ter um ponto de partida se a eleição encerraria ou não no primeiro turno. O que a gente sabe é que, sobretudo do ponto de vista da oposição, o esforço foi para reforçar esse caráter plebiscitário, né? A gente viu esforços do PT até o último minuto de elencar mais partidos para a sua base de apoio, retirando candidatos, enfim, para dar essa cara de segundo turno já no primeiro. Claro que ainda tem bastante candidato formalmente, mas do ponto de vista daqueles mais efetivos, já pode ser uma eleição com cara de segundo turno, mas ainda num primeiro momento. Agora, Rafael, falando de movimentação, essa semana Lula e Bolsonaro tiveram encontros com banqueiros e empresários, né? E como é que você avalia o significado e mesmo o resultado de encontros como esse? O que representa para a candidatura, ou para as duas candidaturas, esses encontros com, digamos, a elite, né, do país, a elite econômica do país? Olha, Vivi, a importância desses encontros tem, claro, sua relevância no plano eleitoral, mas, do ponto de vista quantitativo, não é essa elite que vai definir os destinos de uma eleição. Aliás, a gente tem assistido, não só no Brasil, mas no mundo, episódios de dissonância, né, entre a visão dessa elite econômica e os resultados em termos eleitorais, né? Isso tem sido uma das características das eleições na era das redes sociais, das eleições mais digitalizadas e ocorrendo sobre um quadro de crise econômica, né, que tem sido muito presente, né, nos últimos anos no Brasil e no mundo. De tal forma que me parece que é mais uma importância do ponto de vista de sinalizar prioridades do governo, né? Sinalizar intenções, começar a fazer um estreitamento com, naturalmente, uma parcela importante e relevante. Não dá para imaginar ter governabilidade quando a gente tem um cenário possível de oposição entre o governo atual e segmentos dessa elite econômica. Tem uma agenda de reforma batendo na porta. Então, acho que esse primeiro momento é para tentar reduzir essas incertezas e começar a gerar aí algum sinal do que representaria cada candidato se vier a ganhar as urnas em 2022. E o que você achou do desempenho deles com banqueiros e empresários? Olha, acho que aí a gente tem que fazer uma análise à luz de cada desafio particular, né? Da candidatura Lula e da candidatura Bolsonaro. A candidatura Bolsonaro, ela tem como principal desafio minimizar a percepção de que existe barulhos políticos e institucionais em relação ao sistema eleitoral, né? Essa é uma particularidade também da eleição de 2022. Mais recentemente, a gente viu esse tema explodir em termos de impacto no debate público, com um encontro do presidente com representações oficiais questionando a segurança do sistema eleitoral.
posteriormente uma série de organizações desenhando manifestações e cartas em defesa do sistema eleitoral e da justiça eleitoral. Então, tem esse constrangimento muito presente. E tem também o desafio de minimizar uma percepção de certo mal-estar com esse pacote eleitoral, que deixou uma herança fiscal que potencialmente vai ser perigosa do ponto de vista da retomada de crescimento econômico. Por outro lado, a candidatura Lula tem um pouco a tarefa de trazer um pouco sinais mais concretos do que seria esse governo Lula, né? Em parte porque a oposição tem sempre uma incerteza. Quando a gente olha o histórico do ex-presidente, a gente consegue encontrar dois momentos muito distintos em termos de composição de governo, de agenda econômica, né? O primeiro e o segundo mandato. Então, o histórico também não é tão claro sobre o que daria para esperar num novo mandato, e especialmente diante do discurso do ex-presidente, em alguns pontos, né? Potencialmente geradores de ruídos em relação, por exemplo, à questão fiscal. Então, a gente começou a ver o ex-presidente, que tipo de discurso ele vai tentar trazer para além da sua base natural. Até porque, quando ele escolhe um ex-tucano, né, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a chapa, ele já dá a entender que tem algum entendimento que não dá para governar só com a esquerda. Uhum. Você mencionou a questão do discurso do Bolsonaro, tentando minimizar os discursos que ele vem fazendo contra a justiça eleitoral, contra o sistema eleitoral. Mas, de fato, ele mencionou de novo isso no encontro lá em São Paulo. Isso, nesse sentido, eu acho que o que a gente aprendeu é que esse tema não vai sair da agenda, né? Tinha uma ideia de que a proximidade do calendário eleitoral pudesse alterar um pouco o tipo de discurso que o ex-presidente o presidente Bolsonaro, perdão, faz em relação a uma série de temas, incluindo o sistema eleitoral, e por hora a gente ainda não viu essa guinada. Ao contrário, né? Uma parte desse risco é ainda reforçado, né? Se a gente levar a fala do presidente a sério, né, o que ele está querendo dizer é que, sob atuais regras, não há um cenário, né, de confiança no resultado das urnas, né? Uhum. Ele, inclusive, por meio do Ministério da Defesa, propõe algumas alterações procedimentais, boa parte delas, se não na sua totalidade, são negadas pela Justiça Eleitoral e, portanto, a gente tem um problema, né? Se as regras não garantem, na visão do presidente, a lisura do processo, e essas regras vão valer para 2022, né? Se a gente levar a sério, a gente tem um problema de o que o presidente faria, então, caso fosse um resultado que não seja a sua vitória. Esse ponto ainda está em aberto, tem manifestações no 7 de setembro que podem dar ainda mais peso político a essa tese. E aí, de todo modo, a gente deve ter essa característica marcante de 2022, uma incerteza em relação à transição normal, ao calendário normal, e a gente ainda não consegue reduzir essa incerteza, em parte por conta do diagnóstico levado a cabo pelo presidente Bolsonaro. A manutenção desse discurso que desafia a justiça eleitoral, que coloca em dúvida, que fala em fraude e tal, no risco de fraude nas eleições, poderia, de alguma forma, estar espelhando uma contradição dentro da campanha de Bolsonaro, porque a fala dele, achar que a fala dele é puramente impulsiva é um pouco ingênuo, não é? Ele fala... ele toma a decisão de falar e sabe das consequências dessa fala, de sustentar essa fala. Por outro lado, a gente tem notícia, pelo noticiário, a campanha dele expressa preocupação com esse discurso. Você acredita que há uma contradição entre grupos dentro da campanha sobre essa questão? Certamente, né? Esse primeiro ponto para reforçar, né, a política, uma parte dela é discursiva, né? Uma
parte dela é como os líderes políticos articulam ideias, defendem agendas. Então, é uma parte do processo. Essa separação de que fica só no discurso não me parece uma boa maneira de a gente olhar para a política como um todo, e não seria diferente agora em relação a essa agenda do sistema eleitoral. E essa contradição que você menciona, ela tem um pouco a ver dessa particularidade de como o presidente exerce poder. Tá? Em linhas gerais, o que a gente sabe que candidaturas à reeleição fazem? Tá? Elas tentam, por meio das medidas, né, gerar uma boa percepção na sociedade, gerar uma percepção de um bom trabalho, e defende esse trabalho no momento eleitoral. Então, o presidente, por exemplo, tomou uma série de decisões relativas ao Auxílio Brasil, à questão dos preços dos combustíveis, só para citar nos temas que estão mais impactando o debate recentemente. E aí vai para a eleição com esse pacote e ver como é que o eleitor se manifesta. O presidente Bolsonaro e o seu núcleo político mais próximo, eles trazem uma outra estratégia, né? Eles trazem um outro elemento, que é justamente esse elemento político institucional. É quase que fosse ainda uma candidatura de oposição. E o presidente Bolsonaro emergiu na política em nível nacional com esse discurso contrário ao status quo, né? Só que agora ele é o status quo. Então, essa particularidade que tem como objetivo, né, de alguma maneira, mobilizar uma parcela do eleitorado, mas também tradutor da maneira como o presidente vê o papel das diferentes organizações dentro do Estado brasileiro. Então, é essa particularidade, esses barulhos que, em tese, uma candidatura de governo não quer gerar, né, uma candidatura de governo quer defender o status quo, né, e por isso que num certo sentido, causa um estranhamento que aparece nas divisões dentro da candidatura de forma mais ampla. Até porque é um discurso também que pode colocar em xeque a própria legitimidade da eleição dos seus apoiadores. Daí esse senso de urgência também muito presente dentro da campanha. Uhum. Você vê nos discursos, na fala do Lula, no discurso como um todo, um foco semelhante, assim, voltado para aquele núcleo que ele pode contar, que não é assim como Bolsonaro, os bolsonaristas. Tem alguma similaridade nesse sentido, ou o discurso do Lula está sendo amplificado? Olha, eu faço um paralelo, né, do discurso do Lula, nem tanto com o do bolsonarismo agora, de 2022, mas com o bolsonarismo de 2018. Né? Nem tanto pelo conteúdo, mas pelo estilo. Né? O bolsonarismo em 18, digamos que ele conseguiu canalizar o sentimento contrário ao status quo político, mas, em particular, sentimento contrário à esquerda, naquele momento muito forte, por conta dos desdobramentos da Lava Jato, de um processo de impeachment da ex-presidente Dilma, aquela conjuntura, uma conjuntura em que o antipetismo estava muito exacerbado na sociedade. O presidente Bolsonaro, em boa medida, canalizou esse discurso, mas não mostrou de forma clara o que representaria esse antipetismo, esse anti-esquerda. O que seria isso em termos concretos? Que a agenda o presidente mobilizaria? Ele fez lá toda a construção de uma espécie de agenda liberal, teve a imagem do posto Ipiranga relativo ao ministro Guedes, mas, ao fim e ao cabo, era uma coalizão que venceu em 18, muito mais por ser contrária a alguma coisa do que apoiar algo mais concreto. E é nesse sentido que eu faço paralelo agora com a candidatura Lula em 2022. Ela vai canalizar a rejeição ao governo, né, sem, com isso, apresentar o que significaria essa rejeição, essa oposição ao governo em termos mais concretos. Né? O ex-presidente Lula ainda fica muito focado no seu histórico, né, nos seus 2 mandatos, quando governou o Brasil de 2003 a 2010.
O problema com essa estratégia é que, num certo sentido, o mundo mudou. Os desafios de 2022 são desafios particulares dessa era. E, nesse sentido, o passado não é muito suficiente para dizer, bom, para onde vai um eventual governo Lula? Até porque são dois mandatos muito distintos. Então, a gente ainda não sabe ao certo o que vai significar na prática, por exemplo, a aliança entre Lula e Alckmin, um elemento da direita, adversário histórico do partido. Então, nesse sentido é que eu vejo um paralelo. A gente pode ver um Lula sendo eleito, por exemplo, simplesmente por ser contra o Bolsonaro. Mas o que isso vai significar, a gente ainda não sabe. Mas as campanhas, as campanhas no rádio e na TV darão possibilidade aos candidatos, ao próprio Lula nesse caso, de ter um discurso mais objetivo? Você acredita que pode funcionar assim? De corrigir, né, essa rota? Claro, claro, porque a campanha tem uma característica, né? A formalização da campanha, ela expõe o candidato, né? A gente vai ter espaços em que o candidato vai ter que responder ali ao vivo perguntas, seja, por exemplo, de jornalistas numa eventual sabatina ou dos seus adversários em possíveis debates que ocorram até a realização e a abertura das urnas. Então, é natural que a campanha formal intensifique esses espaços e a gente consiga ter um pouco mais de ideia do que vai ser a proposta de cada candidato. No caso particular do ex-presidente Lula, me parece que é dar essa sinalização. Bom, o que vai fazer? Como é que vai responder aos problemas desse momento? Né? O que é a reforma tributária esperada para esse momento? O que é uma agenda de atração de investimentos? O que vai fazer com a privatização ou não de estatais importantes? Então, em tese, a gente vai conhecer um pouco mais as posições desse presidente, até porque a gente, em tese, não vai ter nenhuma excepcionalidade de novo, como aconteceu na campanha de 18. Foi uma campanha que o então candidato Bolsonaro pouco apareceu, né, por conta do episódio da facada, enfim, isso deu toda uma particularidade. O Lula não vai ter, nesse sentido, essa oportunidade de simplesmente não aparecer, então vai ter que se expor mais do que o Bolsonaro fez lá atrás. Agora, Bolsonaro investe pesadamente no segmento evangélico, especialmente agora, nesse momento, ele está intensificando isso, mas ele faz isso há muito tempo, fez fez para se eleger em 2018 e fez ao longo do governo dele. A mulher dele, inclusive, tem aparecido como uma importante figura nessa história. Por outro lado, Lula tem sido criticado por, digamos, negligenciar esse segmento. Hoje tem até uma notícia que o pastor Paulo Marcelo, que foi quem vocalizou essa crítica, esse pastor que foi, digamos, escalado para ser um interlocutor da campanha do Lula, né, entre os evangélicos, né, com os evangélicos. Mas, como é que você lê esse comportamento, não é? Da campanha do Lula e do próprio Lula e os rumos que isso pode tomar, a importância que tem o segmento? Isso pode traduzir, né? Eu mencionava anteriormente uma tendência de alta na candidatura bolsonarista, em parte vem por esse canal, né? Vem por esse eleitorado, o segmento evangélico, que tem um peso relevante no eleitorado total e, por alguma razão, tem uma visão muito particular do desempenho do governo, né, e para o olhar da política comparado às outras filiações religiosas. Essa é uma particularidade, inclusive, da cena política mais recente no Brasil. Se a gente olhar as eleições anteriores, né, quando o PT e PSDB eram os protagonistas, a gente não assistia uma divisão tão forte do ponto de vista religioso e como isso estava impactando a leitura política. Então, para dar um exemplo claro, né, no domínio tucano, nos anos Fernando Henrique, a gente olhava a aprovação de governo, ela era muito semelhante, por exemplo, entre católicos
e evangélicos. A mesma coisa quando o PT estava no poder. Nessa versão mais recente da política brasileira tem uma diferença. Né? Então, a visão do sujeito que se diz evangélico em relação ao governo é muito diferente do que demais filiações. Inclusive, é uma visão mais benéfica para o governo. E o presidente Bolsonaro explora esse movimento, faz sinalizações importantes para esse eleitorado e potencialmente vai ser beneficiado ainda mais nas próximas pesquisas. Algo que a campanha do PT ainda não conseguiu como encontrar, como dialogar com esse eleitorado. Então, não seria surpresa se a gente assistisse essa divisão ainda maior e, nesse sentido, favorecendo a candidatura do presidente Bolsonaro. Pois é, o pastor Paulo Marcelo fala que o PT e a campanha do Lula não encontraram, não usam uma linguagem que aproxime Lula dos evangélicos, né? Coloca isso na linguagem. Isso me fez lembrar o episódio da Michele, da mulher do Bolsonaro, que fez uma postagem falando que o Planalto já esteve ocupado, não é, por demônios, se referindo a governos anteriores, sem dizer expressamente, mas fazendo essa referência, falou que isso não vai acontecer mais e com a eleição do Bolsonaro, enfim. O recurso do Michele é muito importante nesse sentido. É muito importante não só pela questão de mobilizar esse eleitor religioso, né, esse eleitor que usa e dialoga com questões morais para fazer opção pelo voto, mas também por entrar no eleitorado feminino. E você tem razão, assim, tem um problema do ponto de vista da esquerda de como dialogar com esse eleitor. E aí, eu acho que é importante a gente olhar um pouco o passado, né? E ver como é que essa agenda emergiu na política brasileira e por que a esquerda tem tanta essa dificuldade, né? Uma parcela desse debate sobre valores, né, apareceu de uma maneira a colocar a esquerda na parede, né? A esquerda teve dificuldade de construir programas, diálogos, de construir redes com esse segmento, né, dito, né, chamado de conservador, porque tem, de alguma maneira, uma visão sobre algumas questões de como a maneira de se colocar em sociedade, enfim. E a esquerda não conseguiu acompanhar esses grupos, não tem uma relação muito forte. Então, essa emergência do segmento evangélico na política, ela é quase que sinônimo de uma oposição à esquerda, né? E, por diversos caminhos, ela ainda não conseguiu construir uma rede, uma linguagem que minimizasse um pouco essa percepção. Daí que esse é o principal calcanhar de Aquiles da candidatura petista em 2022. Me parece que esse talvez o dilema. A gente conversou um pouco atrás sobre o diálogo com os grandes grupos econômicos, né? O importante eleitoralmente é o diálogo com esse eleitor, pelo menos para minimizar a vantagem que nesse momento é muito amplamente favorável ao presidente Bolsonaro. E o Auxílio Brasil é o principal, ao contrário, ativo do Bolsonaro? E como é que ele como é que isso vai, enfim, funcionar em relação à memória do Bolsa Família, que é um grande ativo do PT e de Lula? O governo tentou bloquear esse ativo petista em 2022, né? Quando ele lá atrás já troca o nome do programa e agora, mais recentemente, aumenta o valor do programa com um prazo bem definido, né? Então, o caráter eleitoral ficou muito explícito porque não é uma política permanente, se volta para essa atual conjuntura, coincidindo com o calendário eleitoral. Então, eu não diria que é a principal arma, mas vai ser uma arma importante para o presidente Bolsonaro conseguir minimizar a vantagem que, nesse momento, é muito forte do PT nesse segmento mais vulnerável. Ela já foi maior, mas ela ainda é
muito expressiva. E vai ser bastante desafiador para a candidatura do presidente Bolsonaro, porque não só a vida desse sujeito, desse grupo mais vulnerável, ficou muito difícil nos últimos anos, por pandemia, por um emprego quase sempre associado à informalidade, né, por uma inflação muito alta, então dinâmica da renda muito complicada. Então, não só por conta desse fato, mas porque também o ex-presidente Lula tem uma marca muito forte, esse eleitor mais vulnerável. Então, não será fácil fazer essa reversão, mas, de todo modo, o esforço foi feito e a tendência é que isso se intensifique ao longo da campanha. Essa é uma das vantagens de ser governo. O governo vai lá e entrega medidas, né? A oposição faz discurso, o governo entrega medidas. Por isso que quase sempre candidaturas governistas são muito competitivas. Só aqui para a gente encerrar nossa conversa, que o nosso tempo, na verdade, já acabou, mas projeções, o que você projeta em relação... Primeiro, o evento de amanhã, na USP, em São Paulo, que é a leitura do Manifesto pela Democracia da Escola de Direito, e, por outro lado, no 7 de setembro, que vem aí, e que está sacudindo aí as redes bolsonaristas, né? Tem uma movimentação intensa, foi inclusive identificada por um trabalho de pesquisa da UFMG, uma grande movimentação em relação ao 7 de setembro, uma mobilização em torno do Bolsonaro, e ele vem chamando há mais tempo para isso, né? Como é que você projeta aí a importância desses dois eventos? Olha, do ponto de vista mais político, né, acho que são eventos importantes, né, mostram um pouco a dificuldade de não seguir o rito normal do processo eleitoral em 2022, mesmo com todos esses barulhos e essas críticas ao sistema eletrônico. Acho que vai ser importante para chamar a atenção da sociedade em relação a esse ponto. Quanto ao 7 de setembro, vai ser muito expressivo. O governo está realmente fazendo um esforço importante nesse dia para essas comemorações, dando um caráter político, de fato, de mobilização. Então, eu não tenho dúvida de que vai ser bastante expressivo. A gente vai estar com a campanha muito aquecida, né? A gente já vai ter o efeito, então, da política ganhando corpo, né? Em ano eleitoral ela sempre ganha, então já vai ter um tempo de horário eleitoral na TV, então vai estar todo mundo realmente falando de política, daí que esse apelo tende a ser muito forte. Então dá para esperar, do ponto de vista da magnitude, muita gente. O que fica um pouco a incerteza é se a gente vai ter algum episódio de algum transtorno, violência política, que seria algo muito lamentável. Então a gente tem que ficar acompanhando também desse ponto de vista do grau de radicalização de uma eleição presidencial, que esse ano vai ser muito desafiador quando a gente olha aos olhos da democracia brasileira. Que precisa ser preservada. Importante todo mundo ter isso em foco, né? Rafael, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de estar conversando com vocês e me coloco à disposição para novos convites. Eu conversei com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, que é doutor em ciência política pela USP. O nosso assunto, as estratégias e desempenhos dos principais candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.